graça e paz. Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas em sua palavra, a Bíblia, está escrito também que Ele é um fogo consumidor. Sim, Ele é um fogo consumidor. Também diz que Deus se ira. As pessoas acham que Deus, Ele não se ira, mas Deus se ira sim. Dizem também que Deus ama a todos, mas na palavra dele não diz que Deus ama a todos. Quero ler com meus amados ouvintes um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de João, capítulo 14, versículo 21, 22 e 23, que diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Perguntou-lhe Judas, não Iscariotes: O que houve, Senhor, que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Palavras de Jesus. E ele deixa explícito aqui em sua palavra que Deus, ele não ama a todos. Sim, Deus não ama a todos. Esse dito de que Deus ama a todos não está na palavra de Deus. As pessoas se apegam no versículo que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos sabem esse versículo de cor e salteado. Só que Deus ali, Ele não está falando que ama as práticas pecaminosas do homem e o homem do pecado, fazendo tudo que desagrada a palavra dele e ele ama. Não. Quando Deus criou o mundo, Deus, ele disse que era bom. E quando Deus fez o homem, diz a palavra, e viu Deus que era muito bom. Ou seja, tudo que Deus fez, Deus amou. Então Deus, ele ofereceu o seu próprio Filho para resgatar os seus. Sim. Quando a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, ele amou o que ele fez. Ele não amou o que o homem faz. Não, ele não está se referindo ao que o homem faz. Ele está se referindo ao que ele fez. Ele disse que era muito bom. Então ele amou tudo aquilo que ele fez. Sim. Então, neste versículo aqui de João, capítulo 14, versículo 21 ao 23, está dizendo justamente que Deus, ele não ama a todos. Vamos analisar esse versículo. Diz assim, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Uma pausa aqui.
está falando que quem tem os mandamentos dele e os guarda, esse é o que me ama. Já entra aqui uma contradição com o que é dito pelas pessoas, pela grande maioria das pessoas, que dizem assim: eu amo a Deus. Qualquer pessoa, quando você chega para ela e pergunta: você ama a Deus? Ela vai responder: sim, eu amo a Deus. Mas olhando para dentro dessa palavra aqui de Jesus, eu me pergunto: será que Deus considera a todos que dizem que o ama? Será que Deus considera essa pessoa como alguém que realmente o ama? Não. Ele está dizendo que ele considera quem o ama é quem guarda as palavras dele. Porque ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Aí ele continua dizendo: e aquele que me ama será amado de meu Pai. Outra pausa aqui. Ele diz que aquele que me ama será amado do Pai, ou seja, amado de Deus. Então, para que Deus ame alguém, a pessoa tem que amar a palavra de Deus, amar os mandamentos de Cristo. Sim, e amar a Cristo. Aí Jesus disse: aquele que me ama, e aquele que me ama será, não é amado de meu Pai, mas diz será. Será. Ou seja, existe uma condição. Qual é a condição para que Deus ame alguém? A condição é amar a palavra de Jesus, amar os mandamentos de Jesus, amar a Jesus. E Jesus continua dizendo ainda: e eu o amarei e me manifestarei a ele. Agora, depois de tudo isso, a pessoa amou os mandamentos de Cristo, guardou o mandamento de Cristo. Sim, esse ama a Cristo e Deus também o ama. E depois de tudo isso, Jesus diz: e eu o amarei. Aí sim, Jesus amará essa pessoa. E no versículo 22, Judas, não Iscariotes, ele pergunta para Jesus: o que houve, Senhor, que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Então Judas, ele replicou aqui a Jesus, porque Jesus estava dizendo que não ia se manifestar para todo mundo, que Deus também não ia se manifestar, ou seja, se apresentar na vida de todos. Então Judas, ele entendeu o que Jesus falou. Jesus estava falando: olha, eu se farei presente na vida daqueles que amam e obedecem e guardam a minha palavra. Eu o amarei, meu Pai o amará. Ou seja, não é qualquer um. Então Judas entendeu essa palavra de Jesus. Por isso que Judas perguntou para ele: mas Senhor, por que tu só vai se manifestar a nós e não ao mundo? Aí no versículo 23, Jesus responde para Judas. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Olha só,
Se alguém amar a Cristo, ele guardará a palavra de Cristo. Isso Jesus estava falando. E Jesus continua dizendo: e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Como que faria morada? Com o Santo Espírito. O Espírito do Pai e do Filho estaria naquele que guarda os mandamentos dele. Sim, sim. Diz a palavra que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele, ou seja, é o mesmo entendimento. Ele vai entender as coisas de Deus. No versículo 23 de João, capítulo 14, Jesus deixa claro que quem obedece à palavra e os mandamentos dele o ama, e diz que ele e o Pai viriam e faziam nele morada. Sim, fariam nele morada. Como? Através do teu Santo Espírito. Porque quem ama a Deus recebe o Espírito de Deus. E essa pessoa passa a viver pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus vai revelar a verdadeira vontade de Deus para essa pessoa. Então essa pessoa não vai dar ouvido aos desejos da carne. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, Paulo diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Essas são as obras da carne. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que andar pelo Espírito, porque nós, por crer e obedecer a palavra deles, recebemos o Espírito de Deus para que nós andássemos na vontade de Deus. Mas alguém pergunta-me: mas meu irmão, eu quero servir a Cristo, eu quero ter o Espírito de Deus em minha vida. Eu tenho que ir num templo religioso e levantar a minha mão para Cristo, dizendo que o aceito. Querido, eu estou aqui hoje justamente para alertar a muitos a respeito disso. Ninguém precisa ir a um templo religioso para aceitar Jesus. O que alguém precisa é ouvir a palavra. E se essa palavra está chegando até você, o momento da decisão é agora. Crer, guardar e obedecer a palavra de Deus. Paulo, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 ao 11, diz assim: porque se com
a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. A palavra de Deus está dizendo que você tem que confessar com a sua boca. Com a sua boca. Sim, falar de Jesus, a palavra de Deus, independente de onde estiver, independente da situação. Expor essas verdades a qual alguém diz que crer. Sim. Então diz que se a pessoa confessar a Cristo como Senhor, o que é o Senhor da vida de alguém? Senhor é aquele que dirige. Senhor é aquele que manda. Ou seja, Ele é o meu Senhor. É Ele quem me guia. Eu sou guiado pelo meu Senhor. É o meu Senhor que me conduz. Aquele que está acima de nós. Sim, esse é o Senhor. E se você confessar a Jesus como Senhor da sua vida, como aquele que realmente te guia, aquele que realmente te conduz no seu dia a dia, aquele que realmente morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou para nos resgatar do poder das trevas. Se você confessar a Ele como o Senhor da sua vida, sim, e com teu coração você crê que realmente Deus o ressuscitou dentre os mortos, e você guardar a palavra, os mandamentos, você será salvo. Sim, você é salvo. É isso que diz a palavra dele. Salvação é uma questão de vida. Ser cristão é uma forma de viver. Sim, é uma forma de viver. Você não precisa de um templo religioso. Sim, muitas pessoas se reúnem e é até bom se reunir com pessoas que falam do amor de Deus, pessoas que creem na palavra de Deus, nos mandamentos do Senhor. É muito bom isso, sim, é muito bom. Mas, independente de onde for que você estiver, se você crer no teu coração, obedecer, você é um salvo em Cristo. Você é um salvo em Cristo. Você não tem a obrigação de estar dentro de um templo religioso para ser salvo. Não é isso que diz a palavra. A palavra diz: se você crer, se você obedecer, confessar com a tua boca. E para que isso aconteça, você tem que ouvir a palavra. E você já está ouvindo a palavra. Então, eu te convido a observar essas palavras. Sim, observar essas palavras. E tomar uma decisão na tua vida, independente de onde você estiver. Você pode confessar a Cristo onde você estiver. Dentro do ônibus, numa praça, na rua, dentro de casa, onde for. A palavra de Deus diz assim que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E se você
se unir a Cristo através da tua santa palavra, você será um só espírito com Ele. E a palavra de Deus diz também que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graça e paz. Amém.